Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula. Vamos falar sobre blocos de eventos. Os blocos de eventos são muito importantes na criação de jogos, histórias, animações e menus, pois a partir dos blocos de eventos que os atores podem começar suas ações de forma automática, ao iniciar, ao ser clicado ou após alguma ação que envolva outro ator. Então os blocos de evento, eles são os blocos que eles dão início a um script. Por exemplo, eu quero que o meu gato ande, aí eu vou usar esse bloco de evento para começar esse script, sem que eu tenha que ficar lá clicando o tempo todo, para deixar o jogo mais automatizado. Então, para isso a gente usa sempre os blocos de eventos. O primeiro bloco que a gente vai falar hoje é bloco quando a bandeirinha verde for clicado, que na verdade é um erro de tradução, né? Deveria ser quando a bandeirinha for clicada. Mas o nome do bloco é quando a bandeirinha verde for clicada. Quando a bandeirinha for clicada, a programação será executada na ordem proposta pelo programador. Então tá aqui, ó. Quando eu clico, ele segue exatamente os passos que eu coloquei daqui para baixo. Então toda vez que eu aperto na bandeirinha verde, ele vai fazer esse passo a passo aqui, ok? E tem o bloco, ó, quando a tecla for pressionada. Aí eu posso escolher a tecla que eu quiser do meu teclado, ok? Então, aqui, ó, o programador pode escolher uma tecla e após ela ser pressionada, o ator executará os comandos na sua ordem. O que eu fiz aqui? Eu coloquei seta para cima, adicione 10 a Y, quer dizer que ele vai subir. Seta para baixo, menos 10 a Y, quer dizer que ele vai descer. 10 a X ele vai para a direita e menos 10 ele vai para a esquerda. Então, viu quando eu aperto para cima ele sobe, ó, e quando eu aperto para baixo ele desce? Aí agora quando eu for apertar para a direita ele vai para a direita e quando eu apertar para a esquerda ele vai voltar para a esquerda. Então aqui eu não preciso clicar, é no próprio teclado, ok? Então é isso que a gente vai usar muito em muitos jogos que precisa movimentar o nosso ator, tá bom? E tem o bloco quando o ator for pressionado. Então esse bloco aqui a gente usa muito em menu, que é quando a gente quer a opção de começar o jogo, tem a opção de escolher dificuldade, a gente pode escolher personagem, então a gente pode usar o menu. A gente vai aprofundar mais isso no módulo 2, mas a gente vai usar esse bloco, quando o ator for pressionado. Então quando o ator for clicado, ele executará a ação escolhida pelo programador. No caso aqui eu coloquei o exemplo do próprio gato. Quando eu clicar nele, ele vai tocar o som de miau e vai dizer miau por 2 segundos. Ó. Então eu toquei nele, ele faz esse som, ok? Então esse é o bloco quando o ator for pressionado. E agora tem esse bloco quando o cenário mudar para. Aqui, quando a gente escolhe o cenário, a gente pode ter vários cenários, cada um para fazer uma coisa diferente. Então a gente pode colocar, quando eu mudar o cenário para tal cenário, todos os meus atores vão fazer alguma coisa dentro desse cenário novo. Aí quando eu trocar o cenário é a mesma coisa. Então ele é um comando que você pode usar ele para todos os atores de uma vez só. Porque quando eu entrar no cenário novo, eu posso colocar um comando em cada ator para ele fazer uma coisa específica. Então quando o cenário mudar para o cenário escolhido pelo programador, o ator executará a programação. Então tá aqui, ó. Eu vou clicar na bandeirinha verde, ele vai para o cenário 1, vai esperar 2 segundos e vai para o cenário Inter, de inverno. Então ele vai fazer um turbilhão. Então ele fez na ordem, tá vendo? Vou colocar de novo aqui. Apertei a bandeira verde, ó. Ele vai esperar 2 segundos e vai para o cenário Inter, de inverno. Aí ele girou aqui, ó, fez um turbilhão dentro desse cenário, ok? Depois ele volta para o cenário 1. Então é assim que a gente usa esse bloco. Tem também o bloco quando o ruído for maior que. Que isso que significa? Que eu vou escolher um ruído. O Scratch ele trabalha com números. Então o nosso som, a nossa voz, emite um número em decibéis. E ele vai entender esse número. Não necessariamente decibéis, ele trata na linguagem de volume. Então se o meu volume for acima do que eu coloquei para programar, ele vai iniciar o script. Se for abaixo, ele não vai fazer nada.
No exemplo que eu coloquei aqui, eu dou 3 palmas. Na primeira palma está baixa, a segunda ainda está baixa, e só na terceira ele vai fazer um ruído maior do que o que ele precisa para executar. Então presta atenção. Ó. Então viu? Só no terceiro que ele foi, porque o ruído foi maior do que 50. Na palma anterior e na segunda, na primeira e na segunda, ele não conseguiu atingir o mínimo necessário. Bloco quando o cronômetro for maior que. Se o meu bloco, se o meu cronômetro, toda vez que eu inicio o Scratch, mesmo que eu não consiga ver, ele gera um cronômetro. Esse cronômetro ele vai mostrando o tempo que eu estou jogando, o tempo que o jogador está jogando. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar esse cronômetro para mudar o meu... Eu posso mudar o cenário no tempo determinado, eu posso mudar o ator, eu posso fazer com que ele faça alguma coisa. Então eu posso usar esse programinha. Eu coloquei aqui uma variável só para vocês verem o tempo correndo, tá? Mas não precisa do tempo. Então eu vim aqui, ó, eu zerei o cronômetro quando comecei. Tá no cenário 1, ó. Quando for maior que 10, quando esse número aqui, primeiro número for maior do que 10, ele vai para o cenário underwater, que é embaixo d'água, viu? E quando for maior do que 20, ele vai para o mural, que é como se fosse um muro. Então, passou de 20, foi para o muro e eu pedi para parar todos, tá vendo? Ó? Então a gente vai utilizar nesses casos. E aqui tem o bloco transmita e quando receber. Permite que o programador transmita uma mensagem para o ator ou para outros atores. Então quer dizer, eu posso mandar uma mensagem para o ator que eu estou usando esse bloco e também posso mandar uma mensagem para um outro ator que ele vai executar o programa em seguida. Então isso aqui é como se, vamos supor que tem uma história. Aí nessa primeira parte da história só está o gato. Aí na segunda parte eu quero que venha o cachorro. Então eu vou transmitir uma mensagem. Aí quando o cachorro receber a mensagem eu posso pedir para ele mostrar e ele vai entrar na cena. Então a gente transmite mensagem entre atores, ok? E dentro do próprio ator. Olha o exemplo. O exemplo eu fiz dentro do próprio ator. Então tá aqui, ó. Coloquei transmita mensagem e escrevi a mensagem, ó. Coloquei mensagem voltar. Então, o que ele vai fazer, ó? Ele vai começar, ele vai deslizar por 3 segundos para uma posição aleatória. Depois eu quero que ele volte para o ponto inicial. Qual é o ponto inicial? 0, 0. Ó. Então ele vai 3 segundos para uma posição aleatória. Depois vai voltar para o ponto inicial. Aí eu vou mandar outra mensagem agora. Ó. Mensagem andar. Por quê? Porque eu quero que ele ande para um lado e para o outro sempre. Aí eu vou criar aqui um código. Aí nesse código eu coloquei algumas coisinhas a mais. Ó. Então ele transmite andar, recebe andar. Aí eu coloquei sempre, que eu quero que ele ande sempre. Mova 10, ó. Próxima fantasia, para dar a sensação que ele está andando. Coloquei também, espere 0,1 segundo. Para ele não ficar andando igual o flash, muito rápido, né? Para ele andar numa velocidade aceitável. E coloquei o bloco se tocar na borda volte, para quando ele chegar na borda aqui, ele não sumir, ele bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. E também coloquei para mudar de cor, para dar um efeito legal. Então ele vai ficar mudando de cor toda vez que esse bloco for executado, ele vai andar e mudar de cor, andar e mudar de cor. E por último, eu defini o estilo de rotação esquerda-direita. Para quê? Porque se eu não definir esquerda-direita, ele vai rodar 180 graus. Então ele vai rodar e vai voltar de cabeça para baixo. Então por isso que eu defini esquerda-direita, ok? Então tá lá, eu vou iniciar aqui com a bandeira verde. Tá só organizando ali. Cliquei na bandeira verde, ó. Ele vai deslizar por 3 segundos. Deslizou. Vai voltar, ó, agora ele está no voltar. Voltou para o lugar original e depois ele vai ficar andando, ó. Tá vendo? Então esse é o código, ó, que a gente fez. Então ele transmite a mensagem e ele só vai executar
o andar depois que ele receber andar. Então é assim que a gente faz o jogo ficar automatizado, ok? Para a gente não precisar ficar clicando toda hora em algum lugar para ele fazer alguma coisa. A gente usa esse transmita e receba. Então agora eu vou explicar um pouco os exercícios. Utilize o bloco quando a bandeirinha for clicado e crie um script com mais 5 blocos de sua preferência. Então você vai colocar o primeiro bloco da bandeirinha, depois embaixo dele você vai criar um script com 5 blocos, ok? Aí você pode escolher o bloco que você quiser. A gente vai utilizar o bloco quando a tecla espaço for ativada e vamos criar um script com blocos de aparência e finalizar o bloco com o próximo cenário. Esse próximo cenário é muito importante, não se esqueçam. Nós vamos escolher agora 3 cenários do modo surpresa e vamos utilizar o bloco quando o cenário mudar para. E a gente vai escolher um desses cenários surpresa, né, que a gente acabou de pegar. E logo após, crie um script com os blocos de movimento. Então, depois que ele receber o cenário, eu vou criar um script com blocos de movimento para o meu ator. Então, primeiro eu fiz um bloco da minha preferência, depois eu fiz um só com aparência, e depois eu quero fazer um só para ele se movimentar, ok? Aí depois eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher um ator no modo surpresa, que é o modo que eu já ensinei para vocês, e vou transmitir a mensagem, só que eu vou transmitir essa mensagem depois do meu script 2. Então vá para o ator surpresa e utilize o bloco quando receber a mensagem 1 e crie um script utilizando os blocos de aparência. Então ele também vai criar um script usando apenas blocos de aparência, ok? E a gente vai salvar isso tudo como atividade 9. Eu vou abrir agora aqui o Scratch para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso na prática, esses exercícios, ok? Então, pessoal, agora eu vou dar um auxílio aqui para vocês de como nós vamos realizar essa atividade. Então, primeira atividade é o quê? Utilize o bloco quando a bandeirinha for clicado e crie um script com mais 5 blocos de sua preferência. Então, vou vir aqui, ó. Bloco de eventos. Quando a bandeirinha for clicado, eu vou fazer um script com 5 blocos. Então, vou colocar para deslizar para a posição aleatória, 3 segundos. Vá para a posição aleatória depois. Depois eu vou deslizar de novo para outra posição aleatória por 3 segundos. Depois eu vou colocar aqui, ó, mude tamanho para 200, quero deixar ele grande. E mude 25 é efeito cor. Então aqui, ó, eu peguei, coloquei quanto que cada bandeirinha verde e dei para ele, ó, alguns comandos. Então ele vai deslizar, depois ele vai mudar de um lugar para o outro só pulando, depois ele vai deslizar de novo, vai aumentar a 200 e vai mudar de cor. Então vamos ver aqui na prática, ó. Viu? Deslizou 2 vezes, aumentou e mudou de cor, ok? A segunda atividade, a gente vai lá de novo no bloco de eventos e vai usar quando a tecla espaço for pressionada, tá vendo? E vamos criar um bloco com blocos de aparência. Então eu vou vir aqui, ó. Se lá eu mandei aumentar, aqui eu vou mandar ele voltar para o tamanho original, ó, definir como 100%. E vou colocar para ele ir para a próxima fantasia. E também vou colocar para ele dizer olá por 2 segundos. Então usei só blocos de aparência, estão vendo, né? Aí depois, ó, o que eu peço lá? Eu peço para que coloque o bloco próximo cenário. Então ele vai finalizar sempre com o bloco próximo cenário, ok? Então essa foi a atividade número 2. Então quando eu apertar espaço, ó,
Ele vai voltar para o tamanho original, vai dizer olá, vai mudar de fantasia e vai para o próximo cenário. Por que que não foi para nenhum cenário ainda? Porque eu ainda não fiz atividade 3. Qual é a atividade 3? Eu vou pegar aqui, ó, lá no meu cenário, vou passar o mouse aqui e vou escolher ator surpresa, tá bom? Então, cliquei em ator surpresa. No caso, o cenário surpresa, desculpa. Aí vai aparecer. Próximo. E o próximo. Então, eu já escolhi aqui os meus 3 cenários, ok? Aí eu vou vir agora aqui no bloco, ó, lá em eventos de novo, e vou colocar quando o cenário mudar para, e vou escolher um desses cenários aqui, ó. Vamos colocar Space City, né? Cidade do Espaço. Então, quando chegar nesse cenário, o que que eu vou querer que ele faça? Eu vou usar aqui um bloco de controle, para a gente finalizar o jogo assim. E vou colocar aqui, ó. Eu quero que ele fique girando sempre. Então ele vai vir aqui, ó. E vou botar a girar 15 graus, ok? Então eu vou apertar espaço. Ó. Ele vai dizer olá e vai mudar o cenário. De novo. Ó, chegou no espaço, o que que ele fez? Ele vai ficar rodando agora, ó. Entendeu? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem. Eu vou pegar um ator surpresa agora, ó. Então eu vou vir aqui, ó, no ator, que é onde tem um gato mais aqui, e vou clicar em surpresa. Então vai aparecer um ator surpresa completamente aleatório. O que vai ser, vamos ver. Um dragão, ó. Lá no meu exercício número 2, no meu exercício número 4, o que que eu disse? A gente vai colocar transmita mensagem 1 após o script da atividade 2. Então aqui, ó, vou vir aqui de novo, lá no gato. O script da atividade 2 é esse script aqui, ó, quando a tecla espaço for pressionado. Então vou vir aqui agora, lá em eventos, e vou transmitir mensagem 1. Então eu vou primeiro transmitir, tá vendo? Transmitir. Aí quando o Dragon receber, já que ele está falando olá, eu vou pedir para o Dragon responder o olá. Então quando ele receber, ó, que eu vou usar o quê? Blocos de aparência no nosso ator, lembra? Então eu vou vir aqui, ó. Ele vai responder o olá. Vai pensar um. E aqui eu vou usar um bloco próxima fantasia, mas eu vou colocar sempre. Já que o gato está rodando sempre, então eu vou fazer com que o nosso o Dragon ele fique mudando sempre a próxima fantasia também, ó. Então vamos lá. Então vamos executar agora tudo de novo. Eu voltei lá no gato, ó. Vou parar tudo. Agora, ó, quando eu apertar espaço,
O gato vai dizer olá e vai mandar uma mensagem pro nosso Dragon. Ó. E ele vai começar a usar a próxima fantasia, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.